Olá, 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 boa noite, muito boa noite, boa noite. Acabamos de ver a entrega, né, da bola de ouro pro Rodri, mostrando um pouco do racismo europeu, né? Racismo europeu é impressionante, porque eram 4 ali disputando no final a bola de ouro e só um não era negro, né? E foi justamente esse que ganhou a bola de ouro, mesmo sem ter feito a temporada digna de um Vinícius Júnior. Mas paciência é a vida, né? Mas nós não estamos aqui para falar de futebol, né? Nós não estamos aqui para falar de futebol. Nós estamos aqui para falar e iniciar uma nova etapa aqui nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Oswaldo Rabelo. Eu sou advogado há 14 anos, fiz 14 anos de advocacia agora, dia 17 de outubro, alguns dias atrás. Isso é motivo de muito orgulho. Já briguei muito em audiência, já recebi voz de prisão em audiência, já dei voz de prisão em audiência, recebi voz de prisão por desacato e dei voz de prisão por abuso de autoridade. E muito por conta disso, deixei de lado um pouco de trabalhar como advogado generalista. É muito difícil, né, nesse país você trabalhar como advogado, né, ainda mais com uma entidade como a AB fraquíssima, né, corporativo, né, o corporatismo na OAB impera de maneira substancial, né, só os queridinhos a cada mandato que tem aí os seus direitos. Atuei 2 anos no Conselho de Ética da OAB aqui em Brasília e sei como funciona muito bem esse corporativismo, né? Sei como é que funciona. E aí, por conta disso, decidi vir para o tributário. Tem 5 anos que eu estou atuando como tributarista. Na verdade, durante a pandemia, eu peguei um voo, fui para o Espírito Santo. Precisava pegar um processo que estava no tribunal, um processo com mais de 28 volumes, eram 32 volumes mais ou menos, cada volume tem 200 e poucas páginas. Você imagina tirar todo aquele volume de processo no meio da pandemia, um processo que a turma não queria que fosse entregue para os advogados, é um processo sigiloso, né, que envolvia policiais, um processo totalmente maluco, feito por um juiz totalmente doido, né, e então eles não queriam que esse processo saísse do tribunal de jeito nenhum. Mas eu fiz valer, né, o meu poder como advogado. Quem conhece da advocacia sabe que ali no artigo 6º da Lei Federal 8906 de 94, no artigo 6º diz que não existe hierarquia entre juiz, Ministério Público e advogado. E eu fiz valer, né, a lei federal, tirei o processo de lá, tirei cópia do processo, tenho cópia desse processo até hoje, tenho fotos desse processo até hoje. Mas ali eu vi que trabalhar com advocacia estava se tornando um problema sério, que
né? Poderia trazer problemas para mim, problemas para minha família, e eu não estava muito afim de ficar ali brigando por conta dessas questões. Estava buscando uma coisa nova, buscando uma coisa que me trouxesse paz, tranquilidade e, sobretudo, honorários que valessem a pena trabalhar. E pensando sobre isso, na volta eu peguei um voo com um advogado com quem eu trabalhei, com quem eu fui estagiário dele durante muitos anos, né? Cheguei a ser sócio dele quando eu virei advogado, e até hoje ele é meu amigo. Hoje ele está concorrendo à vaga do 5º Constitucional para se tornar desembargador do Tribunal lá do Espírito Santo, né? Tomara que ele consiga, porque é um cara muito sério, um cara muito centrado, um cara que leva a sério o direito, né? E então, bem ali naquele aeroporto, esse advogado me entregou 2 papéis, 2 volumes de papel, e me falou assim: olha, dá uma lida nisso aqui, que eram 20 páginas mais ou menos cada um. E ele falou: olha, dá uma olhada nisso aqui, que isso aqui é o futuro, né? O futuro é uma forma aí de você mudar a sua forma de atuar, a sua advocacia. E naqueles papéis estavam ali contando, eram os editais abrindo as transações extraordinária e as transações excepcional, que dava direito ao contribuinte de negociar com o fisco. A extraordinária não trazia nenhum desconto, a excepcional trazia desconto, né, para as empresas, mas era uma forma de começar a negociar com o fisco, né? Eram as primeiras transações depois da edição da sanção presidencial da Lei 13.988 de 2020, que regulamentou o artigo 171 do Código Tributário Nacional, que trata exatamente sobre as questões de transação. E de lá para cá já foram editados mais de 20 editais de transação, né? Nesses últimos 5 anos já foram mais de 20 editais de transação, mas no meio do caminho foram editados 3 editais que não têm prazo, eles são prazos perenes, porque são para empresas de maior volume financeiro, de maior valor de dívida financeira. E uma dessas transações é a que nós vamos tratar aqui hoje, que é justamente a transação tributária individual. É uma transação perene, ela está sempre em aberto. Ela pode ser feita por proposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como também por proposta do próprio contribuinte, né, que deve aí mais de 10 milhões de reais. Então é realmente uma transação que vem para deixar que essas empresas maiores possam estar em conformidade com o fisco. É uma chance delas estarem legalmente trabalhando, né, porque sem estar devendo, né, principalmente. E então realmente é bem importante a gente ter conhecimento da existência dessa transação, principalmente para você, empresário, que é dono de empresas
de empresa grande que deve muito ao fisco por qualquer motivo. Já tive clientes que devem mais de 10 milhões ao fisco porque na época, em vez de pagar o tributo, o empresário optou por comprar uma máquina que custava mais ou menos o valor do débito com o fisco, porque essa máquina ajudaria a empresa a crescer. Então ele sabia, ele estava tomando uma decisão arriscada, por óbvio, né? Porque dever tributos pode vir a dar cadeia, né? Aliás, está sacramentado no STF que quem deve ICMS é apropriação indébita, então é cadeia na certa. Aliás, aqui em Brasília, muitos supermercadistas, sou aqui de Brasília, muitos supermercados, donos de supermercados foram presos já por conta de débitos e fraudes com o ICMS, justamente por conta desse sacramento do Supremo Tribunal Federal, porque o ICMS é um tributo que ele somente passa pelas contas da empresa, mas ele não pertence à empresa. Tanto é que foi por conta disso, né, de ela não valer como faturamento da empresa, que foi também sacramentada a famosa tese do século, né, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, uma vez que o PIS e COFINS ele é calculado com base no faturamento da empresa. E então esse cliente que eu tive, ele optou por isso e hoje está aí agora, né, aderiu à transação, está pagando a transação, né, aderiu a uma dessas transações, está pagando, está quase terminando inclusive de pagar, está em dia com o fisco, né, mas em 2013, quando eu comprei essa máquina, o empresário sabia o risco que ele estava correndo, mas ele aproveitou esse momento das transações para poder se regularizar, entrar em conformidade com o fisco, mas era um débito alto, né? Era um débito alto e ele precisou aderir a uma transação. Uma dessas várias 20 transações que nós tivemos nos últimos 5 anos, desde a edição da Lei 13.988, mas até hoje continua aí em aberto, né? É a possibilidade de você que é empresário, fazerem adesão de alguma dessas transações. Inclusive uma delas termina agora, no dia 31 de outubro, e no site sobre acordos de transação da PGFN já está dito lá que um outro edital será editado, virá um novo edital. Ou seja, as transações vieram para ficar. Eu falo muito sobre isso no meu canal, que eu tenho lá no YouTube, inclusive, se você vir aqui no meu perfil, tem lá o link para que você possa acessar meu canal no YouTube, onde eu dou aula lá sobre questões tributárias, onde eu falo sobre questões tributárias, onde eu falo da importância de pagar e estar em dia com o fisco, porque nada mais certo do que aquele ditado que diz que existem duas coisas na vida que são inescapáveis: morte e impostos, né? Você não escapa, né? O homem não escapa de morte e de impostos. É sabido que vai morrer e é sabido que tem que pagar imposto, sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica,
não tem como escapar. Mas hoje o tema é falar exatamente sobre a transação tributária individual. É uma transação que ela é perene, ela nunca deixou de existir nesses 5 anos, ela não tem data, não tem prazo de validade, ela está sempre aberta. Né? É um serviço que ele possibilita ao contribuinte apresentar uma proposta de negociação diretamente à PGFN, né, para regularizar seus débitos, inscritos em dívida ativa da União e também do FGTS. Mas a transação individual ela é para débito acima de 10 milhões de reais para os demais débitos, né, e acima de 1 milhão de reais para quem deve o FGTS. Né? Então esse serviço é um serviço bastante importante. É bom lembrar que é um serviço que ele não abrange a transação do contencioso judicial e nem do contencioso administrativo. É importante ter isso em mente. São detalhes bastante importantes que você, empresário, precisa saber. Por quê? Porque você não pode aderir a uma transação dessa, de uma natureza dessa, de uma importância dessa, de uma grandiosidade dessa, sem o auxílio e a ajuda de um especialista em gestão do passivo tributário. Né? Aqui atrás, vocês estão vendo aqui um diploma que eu tenho, que eu recebi do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o principal instituto de tributos do país, aquele do impostômetro, né, aquele painel eletrônico que tem ali colado ali na Associação de Indústrias do Estado de São Paulo, que diz quanto que o brasileiro já pagou de tributos durante um ano. É um instituto que, por conta de um estudo dele, transformou o dia 25 de maio como o dia do contribuinte, porque se chegou à conclusão de que até o dia 25 de maio o brasileiro trabalha somente para pagar os seus tributos. Né? Então, esse instituto ele tem um braço educacional, que é o IBPTLA, que é capitaneado aí pela doutora Letícia do Amaral, que é minha mentora, inclusive, né? É mentora, é minha amiga, é uma pessoa por quem eu tenho respeito, admiração, gratidão por ela, pela vida dela, pela empresa dela, pelos filhos dela, pelo marido dela. Tive o prazer de passar uma semana num apartamento que ela tem na cidade de São Francisco do Sul, lá em Santa Catarina, quando ela tinha um escritório lá. Eu passei a semana lá para conhecer o dia a dia do escritório. Não fui de férias, levei minha família foi de férias, eu fui a trabalho, fui para conhecer. Fui para ser mentoreado por ela mais uma vez, né? Isso aconteceu, se eu não me engano, foi no verão de 2022. Eu conheci ela em 2021, né? Entrei no curso dela, Formação Tributarista do Futuro, em 2021. Em 2022 eu ganhei um prêmio de passar uma semana lá sem custo nenhum, né? O único custo que eu tive foi de passagem mesmo, né? E eu acabei indo de carro, porque eu levei minha família, pude levar minha família, eles aproveitaram bastante, né? E conhecemos um local bonito, né? Um local histórico, se não a cidade mais antiga do Brasil, é uma das cidades mais antigas do Brasil, São Francisco do Sul. Tem uma baía bonita, linda, fantástica. Tive o prazer de pegar um barco e navegar nessas águas
lá de São Francisco do Sul, ver os golfinhos nadando, né? Ali é muito fácil, né? Tem um porto lá, inclusive, um dos portos mais importantes do país, fica ali em São Francisco do Sul. E de lá para cá eu me tornei, né, gestor do passivo tributário, sou especialista nisso, só trabalho com isso ultimamente. E, eventualmente, né, tem aí minha amiga, acredito que ela está presente aí, a Lúcia Mar, que é uma parceira que eu tenho em Goiânia. Ela, né, já deu até tchauzinho aí, apareceu aí, não sei se ela ainda está aí, mas ela, né, também é uma pessoa bastante importante na minha trajetória até aqui, também sou muito grato a ela. Mas continuando aqui falando sobre a transação individual, né, utilizada para empresas que devem mais de 10 milhões de reais, demais débitos e débitos previdenciários, e mais de R$ 1 milhão no FGTS, né? Uma vez que o contribuinte propõe fazer essa negociação com o fisco, né? Ele precisa saber que a proposta dele deve envolver, né, exclusivamente a critério da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os benefícios, né, de descontos aos débitos que são considerados pela PGFN como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E aqui um adendo, que a PGFN tem que 3 trilhões de reais, são muitos zeros, né? Eles são irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Às vezes nós, como seres humanos, temos a mania de reclamar do governo, seja ele qual for, seja ele de direita, seja de esquerda, seja de centro, não interessa qual governo, de reclamar, mas nós, contribuintes, não fazemos a nossa parte e nós, como contribuintes, devemos mais de 3 trilhões de reais ao fisco, que o fisco considera como irrecuperável de difícil recuperação. Daí, portanto, a importância da regulamentação do artigo 171 do Código Tributário Nacional, a importância da transação individual, né, para essas empresas que devem acima de 10 milhões de reais. Então, as empresas, uma vez que elas propõem, elas têm que saber que elas vão ter descontos para poder aderir, né? Elas podem utilizar créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, né, a esses débitos que são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de número 6.757 de 2022. Então, tudo que eu estou falando aqui, você pode não estar entendendo absolutamente nada, mas está regulamentado, está na lei, está em portarias, está em decretos, está em um monte de situações em que nós, tributaristas, nos especializamos e estudamos diariamente. Inclusive o IBPT, do qual eu já falei aqui, já fez um estudo que demonstra que desde a promulgação da Constituição lá em 1988, unindo a União, os estados e municípios, já foram editadas mais de 6 milhões de normas e leis tributárias. Então você imagina o tamanho, né, a quantidade de material
que nós tributaristas de inteligência de negócios, temos que estudar diariamente, horas a fio, para poder dar a você, empresário, a solução. E essa transação, ela não é muito fácil, né? Então, por isso que eu mais uma vez recomendo que você contrate um especialista para fazer isso, né? Para te auxiliar nisso, né? Além desses benefícios que eu já falei, que são os descontos, né? E a utilização de créditos prejuízo fiscal, né? E da base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Um dos benefícios também é o parcelamento. Você pode parcelar o débito, né? Esse parcelamento, ele pode inclusive ser escalonado, ou seja, os 3 primeiros anos a empresa pode pagar valores menores para ela poder recuperar o fôlego financeiro dela, né, para poder pagar os valores maiores a partir do 4º ano, né. A Fazenda Nacional também, a PGFN, ela pode, na negociação com o contribuinte, ela pode optar pelo diferimento, ou seja, ela pode alongar, né, a não cobrança desse débito por um tempo, a depender da situação financeira da empresa, ou mesmo decretar moratória do débito, né, ressalvados aí os débitos de FGTS que já estejam inscritos em dívida ativa, né, porque esses créditos de FGTS, eles são muito importantes para os trabalhadores. Então, ressalvados aí esses débitos, a Procuradoria pode optar aí pelo diferimento ou pela moratória. E a Fazenda Nacional também, ela pode flexibilizar as regras para aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias, porque essa modalidade de transação, ela exige uma garantia que seja real, né? Um imóvel, uma máquina, uma planta de uma fábrica, um seguro garantia, né? Que eu vou voltar a falar aqui nessa série de lives aí que eu pretendo fazer pelo menos até o final do ano. Ela pode flexibilizar isso, ou seja, é de fato uma negociação. Eu tive o privilégio de estar num evento em que tinha um procurador da Fazenda Nacional, e uma das coisas que ele falou, usando aqui uma palavra difícil, né, ele disse que a Fazenda Nacional hoje ela está muito mais dialógica, ou seja, ela está mais aberta para que se possa dialogar com ela. O contribuinte pode dialogar com a Fazenda Nacional justamente para tentar essa flexibilização das regras, né, de avaliação, né, quando, por exemplo, se trata de garantia de um bem material ou mesmo imaterial que vai servir como garantia de que o débito vai ser pago, né? A Fazenda Nacional não vai negociar um débito de 10 milhões de reais, acima de 10 milhões de reais, sem ter um mínimo de garantia de que esse débito ele vai ser pago, né? Principalmente porque ela considera esse débito como irrecuperável, de difícil recuperação. Então ela precisa de um mínimo de garantia para poder fazer essa transação, aceitar essa transação, né? Outro benefício
da transação individual é que a empresa pode utilizar créditos líquidos e certos, né, em desfavor da União, reconhecidos em decisão transitada em julgado, né, ou pode utilizar, por exemplo, também vou falar aqui mais para frente em outra live, a utilização de precatórios federais ou precatórios de terceiros para fins de amortização ou mesmo de liquidação do saldo devedor transacionado, né? Ou seja, uma vez que existe o precatório, o que é esse precatório? Vou falar depois com mais minúcias, mas resumindo aqui, o precatório, o contribuinte entrou contra a União por qualquer motivo e ganhou o direito de receber lá uma indenização, um valor e tal, etc. E a Fazenda Nacional, ela não tem dinheiro de bate-pronto para entregar, e ela tem regras para poder pagar o contribuinte. Tem uma fila que é gigantesca para poder pagar, né? Os precatórios federais, eles não são tão atrasados assim. Ele, né, tem um atraso aí de 3, 4 anos no máximo. Mas tem estado, aqui em Brasília, por exemplo, o governo aqui de Brasília está pagando precatório do ano de 2006, né? Ou seja, são mais de 20 anos e o precatório ainda não foi pago. Por quê? Porque não tem um orçamento. E muitas vezes não tem um orçamento por quê? Porque nós que somos contribuintes gostamos muito de reclamar dos buracos nas pistas, nós que temos gostamos de reclamar que o governo XPTO não faz isso, não faz aquilo, nós não cumprimos com a nossa obrigação de pagar impostos. E se a gente não paga os impostos, o governo não tem dinheiro. Se o governo não tem dinheiro, ele nem pode fazer as obras necessárias e muito menos pagar o contribuinte aquilo que ele perdeu, né, que o ente, o Estado, o município ou o governo federal tem que pagar porque ele perdeu na justiça o direito. E por isso foi criada aí uma fila para o pagamento desses precatórios. E uma das formas que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional encontrou de dar vazão, de pagar esses precatórios de maneira mais rápida, é utilizar precatórios próprios, né, da empresa ou de terceiros para poder amortizar ou mesmo liquidar o saldo que está sendo transacionado. Então esse é mais um benefício aí, né, o contribuinte que opta pela adesão à transação tributária individual. E outra coisa que é preciso atentar aqui é que nós estamos falando de débitos tributários normais, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, etc, etc. Estamos falando do FGTS, né? Nós já falamos aqui do FGTS, mas também há os débitos que são os débitos previdenciários. Muitas vezes a empresa deixa de pagar o INSS do funcionário dele. Isso gera um débito, esse débito vai para a dívida ativa, né? E na negociação com o fisco, mesmo na transação individual, é de se destacar que a quantidade máxima de prestações, no caso previdenciário, é de 60 meses.
Nos demais débitos, ressalvados aí o FGTS e o previdenciário, às vezes esse parcelamento pode chegar em 145 vezes, né? Quase 12 anos aí de pagamento, por isso a garantia, né? 12 anos para pagar sem uma garantia é complicado que a Fazenda Nacional venha querer fazer essa transação. Por isso que ele pede aí essa garantia, né? Então é importante destacar, né, que é uma modalidade muito boa de transação para empresas grandes que devem muito ao fisco, né? Mas para quem que é exatamente a transação individual? Para quem que foi feita a transação individual? Quem pode propor à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a transação individual? É o contribuinte, né? A empresa que ela deve mais de 10 milhões em dívida ativa para a União, né? Ela deve mais de 1 milhão de reais de FGTS, que já está inscrito em dívida ativa. Os débitos superiores aí a 1 milhão que estão suspensos por decisão judicial ou garantidos por penhora, carta-fiança ou seguro-garantia, né? Na questão do FGTS também, ela pode ser de 100 mil reais inscritos em FGTS, desde que esteja também suspensos por decisão judicial ou garantidos por penhora, carta-fiança e seguro-garantia, né? O devedor que está faliu, né? O contribuinte faliu, a empresa faliu, né? Então ela pode optar por essa transação individual, que esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em liquidação judicial ou extrajudicial, ou esteja sob intervenção extrajudicial, e aí é independente do valor da dívida, né? Ele pode aderir a essa transação individual. A transação individual também ela é para autarquias, né? Tem autarquias aí que devem ao governo federal, né? Fundações, empresa pública federal que tem que pagar impostos e não paga, né? Independente aí do valor da dívida. Então muitas vezes tem município que deve à União, tem autarquias, fundações, etc., que devem não pagar os tributos e eles podem aderir para poder pagar aí a dívida, né? O Estado, né? O Estado, por exemplo, Brasil, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Natal, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco. Se esse estado estiver devendo à União, ele também pode propor a adesão a essa transação individual, né? Então, o Estado, o Distrito Federal e o município ou a respectiva entidade de direito público da administração indireta, independente também do valor da dívida, ele pode propor a adesão a essa transação, né? Mas é preciso também que a empresa tenha a capacidade de pagamento entre C e D.
né? Para quem não conhece do assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional classifica o contribuinte como ele tendo capacidade de pagamento, ou CAPAG, em A, B, C e D. Né? A e B, normalmente, a capacidade de pagamento dele é maior do que o valor da dívida nos próximos 60 meses. Né? E aqueles C e D são aqueles que a capacidade de pagamento deles é menor nesses 60 meses do que o valor da dívida. Empresas inaptas, por exemplo, são classificadas como D, e então elas também então ela precisa estar em C e D para poder propor essa transação. Então, assim, antes de aderir a uma transação individual, é preciso discutir a CAPAG, a capacidade de pagamento da empresa. Mais uma vez aí a importância de você ter o auxílio de um tributarista de inteligência de negócios, especialista em gestão do passivo tributário, para que você possa fazer um estudo e aderir a essa transação, né? Então, é uma modalidade boa, né? Tem todo um protocolo para poder fazer esse pedido, tem toda uma documentação. Essa documentação ela está lá na portaria que eu já citei aqui, 6757 de 2022, no seu artigo 50, os documentos que precisam ser apresentados para a PGFN para poder fazer o pedido, né, dessa adesão à transação, né? E então, assim, só para você ter ideia, você que é empresário, a regulamentação dessa transação, ela contém aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 leis e portarias que nós, tributaristas, precisamos conhecer de cabo a rabo para poder te auxiliar a fazer a adesão a essa transação individual. Mas se você é uma empresa que deve mais de 10 milhões de reais, tem garantia, quer pagar, quer continuar funcionando, tem precatório federal, tem seguro garantia, tem carta fiança, é uma modalidade muito boa para você aderir e para você quitar seu débito, para que você possa estar em conformidade com o fisco, para que você possa ter acesso a créditos no mercado, porque se você está devendo mais de 10 milhões no mercado, provavelmente seu crédito em banco não existe, seu crédito com os fornecedores não existe, porque seu nome está no CADIM, né, que é o cadastro, que é como se fosse o Serasa do governo, né? Seu nome está no Serasa, né? E dependendo do tempo da dívida, essa dívida já passou para o nome do empresário, para o dono da empresa. Então ele também está com o nome no CADIM, com o nome no Serasa, né? Então resolver esse débito é fundamental, ele é urgente, ele é necessário, e você precisa realmente de aderir a essa transação se o seu débito for acima de 10 milhões de reais. Né? Eu já tive a oportunidade de negociar, infelizmente não consegui fechar, mas eu já tive a oportunidade de negociar, por exemplo, de negociar com uma empresa do setor
de fabricação de cigarro, que ela devia mais de R$ 1 bilhão em dívida, né? Tinha débitos ali que estavam prescritos, tinham débitos ali que eram indevidos, então provavelmente o valor não era bem 1 bilhão, era menos, mas mesmo assim era um valor bastante significativo. Infelizmente não consegui fechar, né? Nós não conseguimos chegar a um acordo de honorários que fosse viável para eles nem para mim, porque é muito trabalho, né? Estou falando aqui, pô, só de lei aqui e portaria são 6 que eu tenho que conhecer de cabo a rabo. Obviamente que eu já conheço, né? Mas quando eu negocio os honorários, eu não estou negociando se eu vou fazer em 30 minutos, se eu vou fazer em 1 hora, se eu vou fazer em 24 horas, se eu vou fazer em 1 mês. Não, eu vou cobrar pelos 5 anos que eu venho estudando, me formando, investindo pesado, né? É por isso que eu vou cobrar por esse conhecimento. Eu adquiri esse conhecimento ao longo aí desses últimos 5 anos e continuo estudando, né? Ontem, não sei nem se ela ainda está aí, minha esposa apareceu aí na live, eu não sei se ela já saiu, mas ontem eram 11 horas da noite, eu estava aqui no escritório, domingo, 11 horas da noite, eu estava aqui no escritório, eu estava estudando sobre a transação individual um pouco mais, justamente para fazer aqui essa live aqui, né? Preparando um material para poder não me perder aqui e falar bobagem, né? Porque é muita coisa na cabeça, é muita lei na cabeça. O IBPT falou, são 6 milhões de leis, portarias e normativas de estados, municípios e União Federal, desde a Constituição Federal, que foram editadas só na área tributária. Então, realmente, é preciso estudar, às vezes, sábado, domingo. Então, quando eu negocio os honorários, eu não negocio, não é pelo tempo que eu vou fazer. Tem transação que eu faço em 20 minutos. Tem transação que eu levo 2 meses para poder fazer. Não é um trabalho simples de fazer, né? Demora, né? Demora, mas dá resultado. O contribuinte volta a ter crédito no mercado, ele volta a poder negociar com seus fornecedores de maneira mais adequada. E então é isso, né? É isso que eu tinha aqui para falar, né, sobre a transação individual. Então, assim, é um ótimo benefício para você empresário que deve mais de 10 milhões de reais ou mais de R$1 milhão do FGTS. Uma grande oportunidade aí para que você possa voltar a estar em conformidade com o fisco, né? Quarta-feira agora, só estou dependendo aí de acertar o horário, porque eu vou ter uma reunião às 7 horas da noite, que eu tive que marcar ontem à noite, né, de última hora. Então provavelmente eu vou fazer uma nova live falando sobre a transação individual simplificada, que é para débitos de 1 a 10 milhões de reais,
né? Provavelmente essa live vai acontecer às 18h03 da tarde, né? Para que eu possa fazer a live aqui e poder ir para esse compromisso, essa reunião que eu agendei. Mas estaremos aqui falando sobre essas modalidades de transação que são perenes, ou seja, elas não têm data de adesão. Por que eu estou falando dessas transações perenes? Né? Primeiro que ela é de um valor maior, um valor substancial, é um valor que eu gosto de trabalhar. Os honorários, para mim, eles são maiores, obviamente, porque é um valor mais significativo. Né? Ninguém aqui está aqui não estou aqui para simplesmente fazer um trabalho de graça. Eu estudei muito, investi muito, né? Só nessa parte tributária aí, só no FTF eu já devo ter investido quase 30, 40 mil reais aí nos cursos da Letícia do Amaral. Aliás, sigam ela, né? @tributarista do futuro. Eu já investi muito. Então, assim, e eu estou falando isso porque nós estamos numa semana que hoje é dia 28, dia 31 agora encerra uma transação por adesão, né? Ou seja, ela tem prazo para terminar, né? Para débitos que em geral são abaixo de R$1 milhão, né? E não que não caibam para esses outros débitos maiores, né? Mas ela termina agora, ela tem um prazo para terminar, mas para mim as mais importantes são essas transações que elas são perenes e elas podem ser aderidas a qualquer momento, a qualquer tempo, por você empresário, né? E no mais fica aqui meu agradecimento, meu muito obrigado, né? Agradecimento aí à minha esposa, aos meus 2 filhos, José e Alice, a Letícia, né? E a toda a equipe do IBPT e do IBPT-LA, que me ajudam muito, me ensinando. Aliás, eu sou monitor lá sou monitor lá do curso de mentoria do IBPT. Não cheguei lá fácil, né? Precisei estudar e investir muito para poder chegar lá, né? Estou aí no estágio probatório, podendo virar professor lá do IBPT. Então eu sou muito grato a todos eles. E sou grato também aí a Lúcia que apareceu, não sei se ela ainda está aí, que também é uma grande parceira que eu tenho, né? Grato aos parceiros meus também que eu tenho, que trabalham com precatórios, mas desses eu vou falar quando eu for efetivamente fazer uma live sobre precatórios. Mas é isso, né? Estamos chegando aí ao final da nossa live. Está dando aí quase 1 hora de conversa, bate-papo. É um tema que eu gosto. Se deixar aqui eu passo a noite falando sobre o tema, né? Quando a gente gosta muito de um tema, a gente fala, né? Esses coaches, né? Amanhã agora é ser coach, né? Eles fazem essa pergunta, né? Qual o tema que você falaria durante 2 horas, 3 horas, sem precisar consultar nada? E esse é um dos temas que eu falaria com certeza durante horas e horas e horas,
sem consultar nada, porque realmente é um tema pelo qual eu sou extremamente apaixonado, né? Então é isso. Obrigado aí pelos que apareceram, pelos que vieram, pelos que... Eu não ia deixar gravado não, mas eu vou deixar gravado essa live. E se você estiver assistindo aí essa live em outro horário, fica aí meu muito obrigado. Meus contatos estão todos aí no meu perfil do Instagram. A minha empresa é a TJC Consultoria. O perfil dela é @TJC Consultoria. Se você não me segue, me siga lá, né? @TJC Consultoria. A gente também fala algumas coisas lá sobre esse tema de transação. E é isso, né? Então fica aqui meu muito obrigado, meu boa noite, e seguimos, e espero estar com vocês na quarta-feira numa live em que a ideia é falar sobre a transação individual simplificada, que também é uma transação perene. Então, muito obrigado e até a próxima.